A paz do Senhor para todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesta manhã para podermos estar ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical, de número 11. A lição fala sobre a visão do templo e o milênio. Nós estaremos nesta manhã aqui ministrando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e nós estaremos aqui, irmão Jorge, interagindo entre nós, e também trazendo aqui para os irmãos que estão aí nos acompanhando, esclarecimento sobre as visões que Ezequiel teve, sobre todo o contexto, da lição. E nós vamos estar aqui iniciando com o texto áureo, que está lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A verdade prática nos diz assim: o ultraje à santidade divina traz destruição. A santidade de Deus é uma expressão máxima de sua glória. Quando nós observamos assim dessa forma, nós vamos observar que um ultraje fala sobre uma agressão, fala sobre uma forma, em que eles tratavam, a glória de Deus e menosprezando a santidade de Deus. E nós vamos estar aqui falando sobre a leitura bíblica em classe, lendo a leitura bíblica em classe. Está em Ezequiel capítulo 43, versículo 1 ao versículo de número 9. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, no caminho da porta cuja face está para o lado do Oriente. E levantou o meu espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs de pé junto de mim, e disse: Filho do homem, é este o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não se contaminarão mais meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com seus cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Que nós fizemos aqui a leitura bíblica em classe, nós estaremos aqui entrando na introdução da lição, no ponto primeiro, que fala sobre a restauração, sobre o que vem depois da restauração. Nós vamos observar que esse trimestre, o profeta Ezequiel, nós fazemos aqui uma retrospectiva de toda a lição, Nós vamos observar que Ezequiel, ele foi um profeta que ele foi uma atalaia de Deus, Foi um profeta que falou sobre o fim das coisas, foi um profeta que se pôs na dispensação, refrisando, Deus o chamou, ele foi levado aí na segunda leva em que o povo foi cativo para a Babilônia. E nós vamos observar que dentre as visões que eles receberam, nós falamos nos trimestres anteriores sobre as visões que ele teve das abominações dentro do templo, sobre o cativeiro babilônico e sobre vários outros assuntos.
E hoje nós vamos estar falando, né, sobre a restauração, sobre a visão do templo e do milênio. Nós vamos estar aqui iniciando, né, pastor Jorge, o ponto de número 1, que fala sobre o que vem depois da restauração. Temos aqui a introdução, nós vamos estar aqui lendo a introdução rapidamente e estaremos passando aqui para o primeiro ponto. Depois das visões, dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem as ameaças e os castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel e que o profeta anunciou um novo futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. Logo ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte da promessa divina de restauração. Então, logo nesse primeiro ponto, nós vamos estar aqui falando, ele tem 3 subpontos, né? Fala sobre a porta oriental do templo, algumas observações, as reminiscências. Nós vamos estar aqui falando, eu quero aqui estar passando para o amado pastor Jorge, né, que estará fazendo aqui o comentário, né, desse primeiro ponto, né, que nós estaremos estudando aqui nesta manhã. Quero cumprimentar o evangelista Eliseu com a paz do Senhor, nossos amigos, irmãos em Cristo, que nos acompanham, né, através dessa transmissão. Deus vos abençoe, que a paz do Senhor também possa completar gozo em vossa alma. E primeiro dizer que lição esplêndida, maravilhosa, evangelista Eliseu, essa lição. Ela vem efetivamente trazer um benefício tremendo, indescritível para a vida espiritual daquele que a tem dela feito um bom aproveito. Notem bem que nesse primeiro ponto, né, que ela fala de restauração, fala de santidade, inclusive no versículo 1, né, no versículo 1, quando fala dessa visão, uma coisa me chamou a atenção, né, essa visão do profeta. Ele já tinha, essa mesma visão, ele já tinha visto ela nos capítulos 40, até os capítulos 42, essa visão voltada para a glória de Deus. Nós observamos que na parte anterior, ele vê a glória de Deus indo de Israel. Então, quer dizer, uma situação muito triste, né? Porque nós vamos lembrar, inclusive, naquela época, isso vai nos lembrar naquela época que Samuel, por exemplo, quando os filisteus invadiram Israel, levaram uma arca, né, e tem aquela expressão, né, e acabou, foi-se a glória de Israel. E aqui ele fala que a glória de Deus se afasta do templo, do meio do seu povo, seguindo para o caminho do Oriente. E nessa visão do capítulo 43, ele vai dizer que a glória ela vem pelo mesmo caminho de onde ela foi. Ou seja, o Espírito de Deus dando o entendimento aos, vamos dizer assim, aos destinatários desta informação, que se a glória ela veio do caminho de onde ela foi, quer dizer, se ela foi para o céu, foi para o trono de Deus, e agora ela retorna, evidentemente, para trazer um benefício extraordinário, né? A glória significa a presença. Se nós virmos a glória dessa forma, nós vamos dizer que ela significa a presença do próprio Deus, correto? A glória significa a presença de Deus de volta para o seu povo, porque se
se olharmos aqui, quando a glória de Deus, evangelista Eliseu, quando a glória de Deus ela se afastou daquela forma do meio do povo, ganhando o templo e seguiu-se o seu caminho, o que aconteceu? Logo depois disso, veio um cativeiro, quer dizer, veio a derrota de Israel, quer dizer, começa pelos assírios, que leva o reino às 10 tribos do norte, e daqui a pouco vem a Babilônia e leva o reino do sul. Então, quer dizer, a derrota vem quando Deus se afasta. Então, você olha que lição isso traz para nós. Para aqueles que nos acompanham, nossos irmãos que estão em casa, que devem levar em consideração isso aí. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Por quê? Se perdermos a presença de Deus, a lição que está aqui logo de imediato, nessa entrada e saída da glória de Deus e vice-versa, é exatamente essa. O fato de Deus se afastar de alguém, isso é sinônimo de derrota. Ao mesmo ponto em que a presença dele é sinônimo de vitória, ou vamos dizer, tudo de bom, né? O que mais pode ser importante na vida do ser humano do que ele voltar a ter esse contato com Deus. É interessante que nesse primeiro ponto, né, quando primeiro ele começa falando dessa vantagem, dessa expressão da glória de Deus que retorna pelo caminho para onde ela se foi, ele vem falando no segundo subtópico, ele faz 3 observações, né? 3 observações, quer dizer, primeiro, uma delas é exatamente essa que eu estou dizendo, essa parte interessantíssima da glória do Altíssimo. E depois ele vai falar de poder. Ele vai falar de poder. Quando ele fala com o barulho de muitas águas, quer dizer, isso é o poder de Deus. Um poder que transforma, um poder que é capaz de mudar uma situação. Se lembrarmos essa visão que tinha o profeta Daniel, por exemplo, quando ele dizia, né, lá no livro de Daniel, no capítulo 2, no verso 8 em diante, ele vai dizer o seguinte, que ele é aquele que muda os tempos e as horas. Ele tem poder para dar e tornar a tomar, né? Estabelece reinos e tira reinos, habita na luz e vê os que estão nas trevas. Então, quer dizer, quando ele destaca essa parte de como um barulho de muitas águas, ele está se mencionando, está se referindo a esse poder transformador. Um poder transformador, um poder que é capaz de transformar pedras em filhos de Abraão. Está se referindo um poder que um desdobramento, evidentemente, que ele começa a ser observado a partir do momento que a glória do Eterno se aproxima, vem de volta, correto? Vem de volta. E para completar esse raciocínio, você vai ver que ele cita no versículo 26, né, Ezequiel 1:26, com uma semelhança de um homem se reportando a quem? O Messias. Se reportando ao Messias. Não é mesmo? Então, quer dizer, olha só, agora veja você, quer dizer, a glória de Deus, primeiro ele mostra que a glória, ela veio por onde ela se afastou anteriormente. Depois, se ela veio trazer vida, ela veio trazer salvação, ela veio trazer transformação, e associando essa glória ao poder de Deus, ao poder do Eterno, um poder que é capaz de transformar, é capaz de mudar, como nós já dizemos, nos referindo ao livro de Daniel. E como Deus faz isso? Através do Verbo encarnado, porque essa semelhança de um homem já está se reportando, evidentemente, a Cristo,
né, a Cristo, aquele que veio para os que eram seus, porém os seus não receberam, mas que todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É interessante, evangelista Eliseu, é que ainda nesse primeiro tópico, né, quando ele se reporta no terceiro subtópico, as reminiscências, como nós estávamos comentando, das lembranças, tem uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, quando ele cita assim, no versículo 1 do capítulo 40, você vai ver, no 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano. Se você olhar lá, essa palavra princípio, né, do Rosh, do hebraico Rosh, significando início do mês ou início do ano, ele está se referindo a uma data que, se analisarmos isso aqui, você vai ver que isso vai se estabelecer uma data semelhante à que aconteceu lá no Egito, quando o dia que o Senhor mandou que cada família de Israel reservasse um cordeiro para ser sacrificado e pegasse, quer dizer, um cordeiro que eles sacrificariam, ele pegaria o sangue, passaria nas ombreiras da porta, eles iam comer a carne desse cordeiro, e o significado disso, que logo depois, o que vinha depois disso aí? Vinha a libertação deles do Egito. A libertação do Egito, olha só, quer dizer, eles foram libertos da escravidão. Exatamente, então quer dizer, estava anunciado uma carta de alforria, né? Quem era o Senhor deles? Quer dizer, eles estavam ali escravizados por Faraó, entendeu? E agora eles iriam ganhar liberdade para servir ao Senhor seu Deus no deserto. E isso aconteceu, você vê que nessa data aí, no 10º dia do primeiro mês, do princípio do ano, quer dizer, o mês de Nissan, porque Deus estabeleceu que aquele seria o princípio do ano para eles, o ano litúrgico, porque tem o ano civil, que é lá em Tisrei, já é diferente, mas nós estamos nos referindo aqui a esse princípio do ano, o ano litúrgico, nesse 10º dia do mês, quando Deus ordena que eles sacrifiquem esse cordeiro, abatam esse cordeiro e com o sangue dele eles vão ungir as ombreiras das portas. Está inaugurando o quê? Está inaugurando uma libertação, como você bem atestou isso aí. E se vermos isso, olha só que interessante, se vermos isso no sentido metafórico, num sentido figurado, isso aqui está se reportando ao cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, entendeu? E se ele foi imolado, ele é sinônimo, o cordeiro imolado na cruz do Calvário é sinônimo de Deus retornando para nós. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Ele usa a expressão nesse ponto, né? Tá trazendo também a lembrança, né? Na quarta lição a gente estuda o mesmo Deus, né? Que nós estamos estudando nesse ponto, falando sobre a visão, né? Essa última visão que ele teve, né? Que é a visão do templo e do milênio. Nós vamos observar, falando aí sobre o retorno da glória, nós vamos observar que na lição 4 falou sobre a saída da glória. O que levou a saída, o que levou a glória de Deus a sair, teve uma consequência, né? Ou seja, eles pecaram, né? Deliberadamente, né? Ou seja, como nós lemos aqui, na verdade prática, né? Eles fizeram um traje à santidade de Deus, eles abusaram, né? Da boa vontade de Deus, abusaram, né? De tudo isso aí, e com isso aí o que aconteceu, né? Fizeram as abominações dentro do templo, inclusive, pastor Jorge, eles acharam que a cidade de Jerusalém ela jamais seria destruída, né? Eles pecavam daquela forma e pensavam assim, jamais, Deus não deixará que a cidade santa seja destruída, cidade santa, né? Aqui onde está o templo de Deus, né? E eles consideravam até como se fosse o amuleto da sorte, né? Pensando que Deus não iria destruir o templo, né? Sabendo que o homem é muito mais importante do que o templo. E nós vamos observar que foi justamente o pecado deliberado deles,
né, que fez com que a glória saísse do templo. O interessante é que ela foi saindo aos poucos, não sei se você observou esse detalhe, né? Ela fala que ela estava né, no altar, ela sai do altar e vai para a porta do templo, então quer dizer, ela não sai de uma vez pelo caminho do Oriente, ela dá os detalhes, né, que ela sai aos poucos. Isso se nós formos aplicar também para a nossa vida espiritual, você que está vendo aí, né, temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual, porque a glória de Deus ela se vai às vezes aos poucos da vida do ser humano, né, como Sansão ele abusou disso aí, Deus por várias vezes ordenou ele desobedeceu às ordens de Deus, a ponto de que quando ele achou que estava com toda a força, foi o momento da sua queda. Verdade. Então, a nação de Israel também foi da mesma forma. Deus não vai destruir a cidade, e acabou destruindo, mas, né, servimos a um Deus de misericórdia, e estamos tratando aqui da volta da glória, o mesmo Deus que fez com que a glória dele saísse, pela obediência nós vamos observar que a glória de Deus ia retornar, como o pastor Jorge falou aqui, pelo mesmo caminho que ela foi, né, pastor Jorge? É isso aí. Você vê que no segundo tópico dessa lição, nós vamos observar que o profeta ele observa uma diferença. Ele observa uma diferença nessa visão do templo, porque nessa visão que ele tem do templo, ele não vai observar no templo algumas figuras, alguns elementos que necessariamente faziam parte do templo. Os utensílios, como por exemplo, a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, entendeu? São situações, o castiçal, ele não vai ver essas figuras nesse templo, então ele vai achar uma tipicidade se comparado com o tabernáculo do deserto e com o templo de Salomão. Ele vai ver que essa diferença aí, né? Essa diferença que tem alguma coisa, vamos dizer assim, de excepcional, de extraordinário nessa visão, correto? Que não seria uma volta ao passado, mas que ele está mostrando, a visão que ele está tendo é exatamente a visão do real, daquilo que o passado, o templo de Salomão e o tabernáculo do deserto, na verdade, eram apenas figura. Na verdade, ele estava vendo o antítipo do tipo, entendeu? Isso aí. É um fato interessante. Isso fica bem claro, porque essa visão dele é uma visão escatológica, ele está se reportando a esse período, vamos dizer assim, período da graça, né? Período que nós estamos vivendo hoje, aquele que Deus há de inaugurar muito breve, pelo descortinar das coisas, dos acontecimentos, que é exatamente a restauração de Israel e um templo estabelecido no milênio. Nós vamos ver uma dispensação, por exemplo, nessa época, né? Uma dispensação diferente, entendeu? Talvez estaríamos perguntando, né? Estaríamos perguntando qual o sentido de sacrifício nesse tempo que ele viu. Porque se formos olhar por uma ótica, nós vamos ver que o cordeiro já foi sacrificado, não é mesmo? Quer dizer, quando João viu a Jesus, ele disse: "Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Então o cordeiro, ele já foi sacrificado. Então, quer dizer, já não há mais necessidade de sacrifício, como o próprio autor da Epístola aos Hebreus, ele fala também que Jesus entrou no santuário uma única vez com seu próprio sangue para purificar e aperfeiçoar aqueles que através dele se chega a Deus, diferentemente do sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no dia de Yom Kippur, correto? Não sem sangue, todos os anos ele entrava nesse dia no Santo do Santo para oferecer sacrifício por si e pelo povo. Era como se ele estivesse comemorando os pecados, entendeu? Porque o sangue dos animais não podiam remover os pecados. Mas Cristo, como um sumo sacerdote eterno, ele vem uma única vez e remove os pecados. E dentro dessa visão,
Aí nós podemos estar perguntando, né, nesse templo, cuja glória será maior do que a primeira, qual o sentido de sacrifício? Aí vem aquelas explicações. Primeiro, porque o livro de Ezequiel é de uma complexidade muito grande. Devemos, em primeiro, levar isso aí em consideração. Às vezes é um pouco complicado para ver aquilo que é figurado e aquilo que é literal, né? Então, quer dizer, ele tem uma complexidade muito grande. Entretanto, aqui se leva em consideração que esse sacrifício, por exemplo, estabelecido ou realizado no período milenar da restauração de Israel, seja como nós praticamos a ceia hoje. É um memorial, né? Um memorial. Porque o que nós falamos da ceia? Justamente, nós fazemos, o próprio Jesus, ele disse que seria um memorial até que ele viesse. Até que ele então, veio. Uma lembrança, né? Então, é como se esse sacrifício também não exercesse aquilo que ele deveria exercer, mas como uma lembrança. Exatamente, você pode ver, fazer isso em memória de mim. Isso. E a gente vê que ela tem um espírito exortativo, porque a ideia, todas as vezes que nós nos reunimos para comer a ceia do Senhor, nós estamos lembrando da sua morte, e estamos lembrando que a gente precisa de santificar, até porque você vai ver que o tema, a palavra-chave dessa lição é santidade. Entendeu? Olha, começa lá no versículo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, todas as vezes que nós comparecemos perante a ceia do Senhor, há pela parte do eterno Deus, uma exortação para nós, no sentido de que deveremos nos esforçar, entendeu? Para prosseguir espiritualmente, crescendo na presença dele. Ou seja, se aproximando de Deus, vamos dizer assim. Justamente. Correto? Se aproximar de Deus. Então, se isso se aplica no milênio da mesma forma, então quer dizer, vamos dizer que o sacrifício não tenha um sentido mais de purificar pecados, correto? Mas o sacrifício tenha um sentido de trazer a lembrança que o Cordeiro foi sacrificado. Justamente, essa complexibilidade aí dá-se justamente nisso aí, visto que o templo, aqui ele fala de tudo diferente. Ele está falando do templo do milênio. Diferente, é totalmente diferente. Templo do milênio, ele vai falar sobre a dispensação diferente, quer dizer, a Bíblia fala sobre várias dispensações, fala sobre a dispensação logo no início, em que fala sobre a dispensação da inocência, fala sobre o governo humano, e daí por diante fala sobre várias dispensações. E essa dispensação aqui é justamente a dispensação, né, do milênio. Então, tudo diferente, né? Uma dispensação diferente, um templo diferente, em que, como você acabou de falar aí, não tem os utensílios que havia no primeiro templo, né? E aqui, já quando chega nessa parte do sacrifício, há essa dificuldade da interpretação, né? É um parecer que se dá, justamente porque qual seria a necessidade, né? Fica aquela pergunta, qual seria a necessidade? Então, o único parecer encontrado, né, seria esse aí. E tanto é verdade que essa restauração, na sua fase inaugural, né, a Bíblia diz quando o Mashiach, colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, a palavra de Deus que afirma que os seus irmãos, né, vamos dizer assim, seus irmãos, aqueles que o transpassaram, né, o verão, e verão, como diz as Escrituras, e verão aquele que o transpassaram. É interessante que a palavra de Deus fala que ainda que os filhos de Abraão sejam como a areia do mar, sejam como as estrelas do céu, o remanescente será salvo. Quer dizer, se reportando a essa época em que a nação se converterá toda de igual modo nesse período em que no aparecimento dele ou melhor, quer dizer, ele volta, né? Ele volta agora para buscar os filhos de Israel, filhos de Israel. E lembrando que nesse período do milênio em que a Bíblia fala, né? A gente está bem focado na lição sobre o que ela está falando, mas aí nós vamos lembrar onde está a igreja nessa época, né?
A igreja, né, pastor Jorge, ela estará com Cristo Com certeza. reinando nesses 1000 anos, Isso que é uma aí. das promessas Isso aí. lá do Apocalipse, né, que fala que ele vai dizer que aquele que vencer, concederei que se assente comigo, né, no meu trono e venha reger as nações. Então vai ser justamente nesse período a igreja estará juntamente com Cristo fazendo esse governo. A igreja estará juntamente com Cristo nesse período em que Israel estará passando por esse milênio. Lembrando que o milênio, né, não é para a igreja, né? O milênio é para o povo de Israel, né, pastor Jorge? É isso aí, e faz sentido essa conexão entre o próximo tópico, né, que já vai falar da santidade e glória, essa expressão santidade. Santidade, ela também externa a nossa união com Deus. Até porque, para se aproximar de Deus, entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, para se aproximar do Senhor, é necessário ser santo, porque Deus é santo. Então a santificação é fundamental para que tenhamos comunhão com Deus, para que tenhamos um relacionamento com Ele, né? Dentro desse critério de relacionamentos, vamos dizer assim, que a santidade, ela é essencial. E nós vamos ver no último tópico desta lição, que ela começa a falar de santidade e glória. Então, quer dizer, nós falamos, a glória aqui, a glória de Deus retorna, e santidade e glória, pois se a glória representa a presença de Deus, quer dizer, por que a glória de Deus se afastou? A glória de Deus se afastou por causa do pecado. A glória de Deus se afastou por causa da transgressão, porque o povo de Deus caiu na idolatria, se submeteu a atitudes, a comportamentos que por demais contrariaram o Senhor seu Deus, razão pela qual Deus se afastou deles. Mas, como nós vemos aí, em tudo isso aí, Deus dá a oportunidade de resgatar, desse povo resgatar novamente o que eles haviam perdido. Quer dizer, resgatar a comunhão com Deus, resgatar a oportunidade de estar diante dele, e tudo isso é um desdobramento de glória e santidade. Glória à presença de Deus, e para ter a presença de Deus é necessário se santificar. E nós iremos ver aí a glória de Deus volta ao templo. Olha só que maravilha, evangelista Eliseu. Se pensarmos sob a ótica de que o templo que está se referindo aqui não é um templo, Deus também, é claro que eu sempre falo que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha, né? O martelo que esmiuça a penha, ele tem o condão de falar com várias pessoas ao mesmo tempo, e cada uma é dentro da sua particularidade, correto? Se, de um lado, ela está falando do templo do milênio, também dentro dessa mesma lógica, ela fala de um templo não feito por mão de homens, mas um templo onde Deus habita, entendeu? Um templo que Deus habita nesse período do Novo Testamento, correto? A gente vai observar aí, falando sobre essa santidade, glória do templo, né? Uma das coisas muito interessantes que a gente observa, né, quando você falou anteriormente, e acabou, foi-se a glória de Israel, a expressão que se denota quando se diz foi-se a glória de Israel é uma expressão de tristeza, né? Quando o povo de Israel perdeu aquela guerra, foi-se a glória de Israel, né? Foi um dia de luto, né? Porque ali morreram Ofni, Finéias, né? A Arca da Aliança, que representava a presença, foi levada. Agora, em contrapartida, né? Nós vamos observar, quando ele está falando do retorno dessa glória, nós vamos lembrar de alguns episódios, né? Que a glória de Deus, ela vem sobre o lugar. Por exemplo, quando Moisés ele faz a dedicação do tabernáculo.
A palavra do Senhor vai dizer que a glória do Senhor, ela desceu, a nuvem do Senhor desceu sobre aquele lugar, né? E foi uma coisa maravilhosa. Então a gente observa isso aí. Também no templo de Salomão, a Bíblia diz que eles não conseguiam parar de pé. Tamanha era a glória de Deus que estava naquele lugar, né? Então, você imagine então nesse tempo, agora no tempo do milênio, né? Que esse templo é o templo do milênio, aonde a glória de Deus, ela retorna aí para o povo de Israel. Imagine a alegria, né? Em que o próprio Cristo estará governando eles, né? Esse tempo será um tempo de paz, será um governo de paz que o Messias irá governar. A Bíblia diz que Satanás, ele estará durante esse tempo, ele estará amarrado, então haverá grande prosperidade, né? Haverá grande prosperidade nesse tempo, porque o Satanás estará amordaçado, estará preso, né? No final ele será solto, porém durante esse período ele estará preso. Então vocês imaginam, o povo vivendo com Deus sem a interferência do inimigo, né? Imagina o tamanho da glória, imagina o tamanho da alegria desse povo, né? Servindo a Deus nesse tempo. E como você falou na questão do tempo, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que esse aqui falando sobre a volta da glória de Deus no templo, mas lembrando nós que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso aí. E a glória de Deus, ela habita na vida do ser humano. É isso aí. Você vê que essa parte ela é linda. Linda. É uma coisa maravilhosa pensarmos o retorno da presença de Deus, né? Quer dizer, se falarmos do retorno da glória de Deus, nós estamos falando, enfatizando, né, o retorno, quer dizer, ou seja, Yahvé retorna para ficar no meio do seu povo. O povo, entendeu? Escolhido de Quer Deus. dizer, isso é maravilhoso demais. E vamos lembrar Moisés, quando ele saía para as batalhas, né, diante das lutas que ele enfrentava no deserto, e ele falava com o Senhor: se a sua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar, se reportando aí a importância da presença de Deus. A presença de Deus é algo realmente indescritível e que é essencial na vida de um vencedor. Então nós vemos que a glória aqui, a santidade, essas duas coisas, se refere exatamente ao retorno de Deus ficar no meio do seu povo, né? Quer dizer, nesse segundo subtópico, né, a identidade do guia celestial, quer dizer, aquele que falava com o profeta, a característica, tudo aquilo que ele viu estava se referindo ao próprio Deus, o eterno, Deus, né? Como se diz, Yud-Ve Vav-He, né? Era aquele que foi visto lá no deserto, que se apresentou para Moisés e que ordenou a ele para tirar o seu povo do Egito. Esse volta agora, nesse sentido, dando a entender que ele vai viver para sempre no meio do seu povo. Agora é uma arrancada definitiva, porque a santidade, quando falarmos de santidade para sempre, né, estamos nos reportando a todo esse desfecho que Deus preparou para nós. Porque Deus poderia ter deixado de lado o ser humano, evangelista Eliseu, no dia que o homem pecou. Mas o que ele fez? Ele vai lá e cerca o caminho da árvore da vida, coloca um querubim, entendeu? Exatamente, com a espada inflamada para impedir que o homem venha tocar na árvore da vida. Porque certamente, se ele tocasse na árvore da vida, ele não se tornaria irrecuperável, se tornaria igual a Satanás. Então, quer dizer, mas Deus não queria abrir mão do homem. Então, ele impede que o homem venha tocar na árvore da vida, entendeu? Naquelas condições de contaminação. E prepara-lhe uma oportunidade de resgatar a comunhão, resgatar a paz, resgatar o relacionamento, resgatar a intimidade com Deus. E é isso que nós vemos aí, inclusive, que será visto de uma forma bastante, vamos dizer assim, completa no milênio. Quer dizer, isso quando aí se estabelecer
quando ele vem restaurar Israel, né? Quando vem restaurar Israel, esse reino milenar, um reino onde haverá paz, onde haverá justiça, ali o pecado não vai entrar ali. Isso aí. E não obstante, é claro, no final, quando Satanás for solto, há uma menção de que ele conseguirá enganar alguns. Alguns. Mas a realidade é que durante esse milênio, quer dizer, algo maravilhoso. Quer dizer, se aqui nós falamos de um presidente da República, o presidente daquela República é Yeshua. Entendeu? O próprio Deus. É o próprio Deus. O rei, se nós tivermos falar que aquilo ali é um império, o rei daquele império é Deus. Então, quer dizer, ali será algo que nós poderíamos dizer assim, é tudo de bom, entendeu? Justamente. É uma expectativa, uma esperança que nós temos, evidentemente, de viver isso aí, o cumprimento efetivo dessa palavra. O interessante é que a gente observa que o cativeiro babilônico, ele tirou, o objetivo dele foi foi erradicar a idolatria. Erradicar a idolatria. Então a idolatria foi arrancada do coração. Porém, depois nós vemos que nos tempos de Jesus estava havendo outros problemas. E nós contactamos isso, né, como a hipocrisia e outros fatores, né? E só que durante este tempo aqui você vai observar que não há repreensões. Né, quando ele usa a expressão aqui, santidade para sempre, né, o povo vai estar em santidade. Como nós dissemos, né, Satanás amarrado. Né, o povo vivendo em obediência a Deus, né, vivendo em obediência à palavra de Deus, vivendo em obediência a Ele, né, de fato vai ser um reino milenar, um reino próspero, né, mas voltando a lembrar, o profeta Ezequiel, ele é fiel às revelações. Ao mesmo tempo que Deus revela que a glória de Deus foi, na lição 4, como nós estudamos, nessa lição aqui, ele também é fiel também, de passar a revelação de que a glória de Deus foi, mas que o povo que havia se arrependido, como está lá no livro de Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, nós vamos observar que dentro desse tempo, que será no final da grande tribulação, né, pastor Jorge, eles irão reconhecer o Messias, né? E quando adentra para o milênio, ele já entra no milênio, já tendo reconhecido o Messias como Senhor, aonde haverá ali o governo e eles irão reconhecer, irão ter um governo, vamos usar a expressão aqui, um governo teocrático novamente, isso aí, né? Isso aí. Um governo teocrático. Graças a Deus, eu quero te convidar, venha fazer parte desse reino. Às vezes nós dizemos assim, a nossa nacionalidade, né? Você é o quê? Sou brasileiro, o outro, sou paraguaio, sou argentino, enfim, cada um expressa a sua nacionalidade. Mas eu quero te dizer, você tem a oportunidade de ser um cidadão do céu. Venha para esse reino, ainda há tempo de se tornar um cidadão do céu. Que você possa refletir sobre tudo isso que nós ministramos nesta manhã, ou que estamos ministrando, que certamente transformar-se-á em um oceano de bênção em sua vida. Eu quero estar nesse instante convidando a vocês a estar conosco logo mais a partir das 19 horas, quando estaremos aqui num grande culto de adoração a Deus nesta noite. E aqui é com a presença do pastor Rosenilton, né, ministrando a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial. Mas reflita sobre isso aí. O reino de Deus ainda está acessível a nós. Venha para Ele. Quero nesse instante estar fazendo uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de nos ter concedido, Senhor, esses momentos na Tua presença e de meditação e reflexão na Tua palavra. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas que nos acompanham, Senhor, que estão interagindo conosco, que elas sejam alcançadas pelas Tuas bênçãos e pelo Teu Espírito. Evangelista Eliseu, nosso irmão Joel, na técnica, cooperando conosco, ó Deus, abençoe ele no nome de Jesus. Senhor, oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Deus os abençoe.